Se você pode, abra comigo, por favor, a sua Bíblia, né? Livro de Êxodo, o capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante. Se você não achou ainda, daqui a pouco vai estar aqui no telão também, Êxodo 12, 1, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já pronto para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. O quê? O quê? É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por onde? Passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Esse dia lhe será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto o quê? Estatuto o quê? O que significa perpétuo? Repita comigo, para sempre, pastor. Mais alto, para sempre. Para sempre. Glória a Deus por isso, queridos. Então, esta festa que nós estamos comemorando hoje, o domingo da Páscoa, não é loucura, não é doideira de ninguém. A Bíblia nos orienta e nos ensina que é um estatuto perpétuo. Então nós precisamos sim comemorar a Páscoa. Nós precisamos sim comer hoje aqui. Nós não vamos comer o pão, mas nós vamos no final desse culto tomar um cálice com vinho. Eu costumo chamar esse nosso ritual da Páscoa, né, aqui na nossa igreja, de o cálice da vitória. A vitória de quem? Nossa, sim também, mas a vitória do Senhor Jesus, que Ele já ressuscitou. Amém, queridos? Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou. Mas nós precisamos entender que quando o povo de Deus ali, Moisés e Arão, eles foram instituídos, foram instigados, foram ensinados a comer a primeira Páscoa, a primeira ceia. Nós precisamos entender que eles ainda estavam o quê? Em terra estranha. Eles não estavam ainda na terra de Israel. Eles não estavam ainda na terra prometida
mas como nós sabemos que o nosso Deus sempre Ele dá um jeito para tudo, aquilo que é impossível para o homem, nós sabemos que é possível para Deus, então Deus Ele dá um jeito, porque já havia ali tido 9 pragas no Egito. Deus já havia mandado 9 pragas no Egito, e vocês conhecem a história, e Faraó não estava libertando o povo para poder sair daquele lugar. Faraó não estava libertando o povo para poder, que o povo saísse de onde eles estavam. E qual era a vontade de Deus? Que o povo fosse cultuar a Ele, fosse render ali sacrifícios a eles no deserto. E quando a gente começa a ler um pouquinho, a gente vê que a ordem de Deus era que eles caminhassem no deserto 3 dias para depois sacrificar. Mas Faraó não libertava o povo para que eles pudessem sair daquele lugar, para poder sacrificar ao Senhor. Então, quando nós olhamos 3 dias o povo caminhando no deserto, é pelo menos 15, 20 quilômetros longe do Egito. Era pelo menos 15, 20 quilômetros esse povo, saindo fora do lugar aonde existia o quê? Idolatria. Então é isso que Deus queria, mas Faraó endurecia sempre o coração, ou Deus endurecia o coração de Deus, porque na verdade Deus queria fazer o quê? Mostrar para o povo do Egito que Ele era o Senhor, que Ele era Deus. Só quem está entendendo, diga amém. Então esta era a vontade de Deus, era Deus realmente fazer juízo sobre todos os deuses do Egito, e mostrar para Faraó, e mostrar para todo o povo do Egito que Ele era sobre todas as coisas, que Ele era o quê? Soberano. E Deus começa então a mandar ali todas as pragas, e quando chegou na 9ª praga, Deus chamou Moisés e chamou Arão, falou: agora eu vou mandar uma próxima praga, e esta praga agora, Faraó, ele vai entender e ele vai libertar o povo. Sabe o que Deus quer para a minha vida e para a tua vida, querido? Quem sabe, diga amém. Mas eu vou dizer para você, Deus quer nos libertar. E é por isso que nós estamos aqui, porque hoje você é livre para poder adorar o Senhor. Jesus já pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida, e é por isso que nós estamos aqui hoje, e nós podemos o quê? Glorificar o nome do Senhor, e nós podemos adorar ao Senhor. A pessoa que não é livre, ela não consegue adorar a Deus. A pessoa que não é livre, querido, que ela ainda está em Babilônia, a pessoa que ainda está no Egito, ela não consegue adorar ao Senhor. Mas quando você é livre, quando você está livre, quando você entende que o meu Deus, o meu Jesus, o seu Jesus, Ele já ressuscitou, nós entendemos que nós somos e estamos livres para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus, Ele quer o quê? Ele quer nos libertar. Então Deus faz o quê? Ele envia então a 10ª praga. E a 10ª praga é a morte de todos os primogênitos. Mas para que houvesse uma forma, uma maneira de o povo, de Israel fosse livre desta praga, livre desta mortandade, Deus pega e manda fazer o quê? Matar um cordeiro, macho ou um cabrito, sem defeito nenhum. No 10º dia do mês de Abib, que é o final do mês de março e o começo do mês de abril, então este ano nós estamos vivendo realmente no período que for comido a ceia lá naquele tempo. Então o mês de Abib é o final do mês de março e o começo do mês de abril. Alguém arruma uma toalhinha para mim, por favor? Final do mês de março e o começo do mês de abril. Então, queridos, estamos dentro do momento da Páscoa realmente. Quem está me entendendo, diga amém. Então, qual foi a ordem? Pegue um cabrito ou um carneiro, macho sem defeito de 1 ano. Pastor, mas por quê? Macho sem defeito e de 1 ano. Não poderia ser de qualquer idade? Não poderia ser de qualquer tamanho? Não poderia ser qualquer tipo de animal? Então Deus está especificando o quê? Nesse momento, queridos? Que a oferta, ela tem que ser realmente algo que custe alguma coisa para mim e para você. A oferta não pode ser de qualquer forma. A oferta não pode ser de qualquer jeito. E se eu perguntar para você nesta noite, o que você tem para poder ofertar para o nosso Deus?
nessa noite? Você tem alguma coisa para ofertar para Deus nessa noite? O que você teria para poder ofertar? Você teria alguma coisa? Quem teria, diga amém. Você tem. Aquilo que é mais importante não é dinheiro, não é um cabrito, não é um cordeiro, não é um carneiro, não é sua casa, não é o teu carro, não é uma chave de... Não é. Aquilo que você pode oferecer para Deus é você mesmo. Isso você pode fazer. Porque é isso que Deus quer. E muitas vezes, querido, nós não temos entendido isso. E nós temos tentado oferecer tantas ofertas, tantas oferendas ao nosso Deus, mas não é isso que Deus quer. Deus quer simplesmente a minha vida e a sua vida. Então, quem tem algo nessa noite para oferecer para Deus? Faz assim para mim nessa noite. Você tem algo para oferecer para Deus? Se você não tem dinheiro, não tem problema. Não é sobre isso. Não é sobre você, mas é sobre Ele. É sobre a gente entender o que nós precisamos oferecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que mataram então-se um cordeiro, pegava o sangue desse cordeiro, deve ter algum microfone ligado ali, ó. E o vento está fazendo barulho. Aí pegava o sangue do cordeiro e passava nos umbrais da porta, na parte de cima e na parte lateral da porta. Só quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia diz que quando o anjo da morte passasse por aquela região, o anjo da morte, ele iria ver a marca do sangue do cordeiro, ali, na viga da porta e na ombreira. E a Bíblia diz que quando ele visse o sangue que estivesse marcando ali a viga da porta e as ombreiras da porta, a Bíblia diz que o espírito da morte iria passar por cima e não iria entrar naquela casa. Então, quando a gente olha, queridos, para essa história, então a gente sabe que o Velho Testamento é uma sombra daquilo que o Novo Testamento hoje fala e narra para nós. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando nós vemos isso aqui, era uma preparação totalmente completa daquilo que Jesus iria passar e da forma que iria acontecer com o Senhor Jesus quando ele participa da última ceia. Que ele lava os pés dos discípulos e daí ele é preso e daí ele também é sacrificado. Jesus também é crucificado. Aí eu fico pensando, queridos, olha o amor de Deus. Olha o cuidado de Deus. Olha o zelo de Deus por mim e por você. Por que eu fiz questão de dizer para você que o povo ainda estava na terra do Egito quando comeram a primeira Páscoa, quando comeram a primeira ceia? Mas Deus queria que eles saíssem do Egito e fosse para o deserto poder sacrificar, porque Deus não queria que o sacrifício fosse feito onde houvesse idolatria. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, Deus, ele é tão bom, e é bom você prestar atenção nisso, é bom nós prestarmos atenção nisso. Deus é tão bom, Ele preocupa tanto com a minha vida e com a sua vida, que Deus, Ele permitiu que a primeira Páscoa fosse comida ainda em terra de escravidão. Deus permitiu que a primeira Páscoa ainda fosse comida em terra onde existia idolatria. Mas, queridos, Deus, Ele faz separação. Deus, Ele separa aquele que serve daquele que não serve. Deus, Ele faz separação daquele que busca com aquele que não busca. E quando Deus vê, Ele olha, Ele arma ali, e é um projeto, um plano, para que o povo de Israel, que já era escravo naquela terra, não morresse os primogênitos daquele povo. E quando nós olhamos para essa história, muitos de nós pensamos o seguinte: olha, é o diabo que passou na terra do Egito matando todos os primogênitos. Eu digo para você que não. Foi o próprio Deus. Pastor, mas Deus mandou matar. Não, ele foi pessoalmente. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, o mesmo Deus que ressuscitou ao terceiro dia, lá nos evangelhos, é o mesmo Deus que estava lá no Egito, matando aquele que estava adorando outros deuses, matando aquele que era desobediente à palavra dele. Quem está me entendendo, diga amém. E eu quero dizer para você, meus queridos, que isso não mudou.
Se nós não obedecermos a palavra do Senhor, ainda hoje Ele não tem compromisso conosco. Mas a casa que ainda hoje recebe Jesus em casa, ou você tem a marca do sangue do Cordeiro na tua casa, eu quero dizer para você que o espírito da morte não vai entrar. Quando eu digo isso, queridos, não significa que você vai viver eternamente, que nós não vamos morrer nunca. Não é isso não. Porque nós sabemos, a Bíblia diz do pó ao pó, que um dia todos nós vamos morrer. Mas o que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós estamos passando por luta, por prova, por escassez muito grande, porque nós não estamos entendendo aquilo que Jesus Cristo pode fazer ainda hoje por mim e por você, através da pessoa do Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso. Se naquele tempo Deus cuidou, Deus guardou, Deus livrou, Deus libertou, a Bíblia diz que o nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, queridos, então Ele não mudou, Ele não muda. O mesmo Deus que esteve guardando lá o povo do Egito, o mesmo Deus que esteve protegendo o povo lá, é o Deus que está hoje aqui para proteger a tua vida, a tua casa e a sua família. Posso ouvir um amém, queridos? Ele está nos guardando, Deus está nos protegendo. Então a casa que tinha a marca do sangue, o espírito da morte vinha, olhava a marca do sangue ali e não entrava na casa, e passava por cima e ia para outra casa onde não estivesse a marca do sangue do Cordeiro na porta. Ah, meus irmãos, se a igreja hoje, a nossa igreja, as nossas igrejas entendesse que Jesus ainda cura, que Jesus ainda faz milagre, que Jesus ainda protege. Mas muitas vezes, porque a gente faz, e desde que eu me entendo por gente, eu ouço dizer que Jesus está voltando. Quem já ouviu dizer que Jesus está voltando aí, levanta a mão. Mas como faz muito tempo e a gente ouve muito isso, dá-se a impressão, queridos, que Jesus ele não vai voltar. Mas eu quero dizer para você que ele vai voltar. Amém? Porque talvez a parte mais difícil seria ressuscitar. E nós acabamos de cantar hoje, João 20. Ficou bom, hein? Glória a Deus, maravilha. Até chorei a hora que eu ouvi. E vi um monte de gente aí glorificando e gritando aí na presença do Senhor. E isso é muito bom. Então, queridos, Ele vai voltar, Jesus vai voltar. Talvez a parte, como eu disse, talvez a parte mais difícil fosse Ele ressuscitar ao terceiro dia, mas nós acabamos de cantar que Ele vive, Ele reina, e Ele está vivo, e em breve vai voltar. Então, se naquele dia colocou-se ali uma marca do sangue do Cordeiro na porta das casas, e o espírito da morte passou por cima e não entrou, imagine hoje, com o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Imagine você hoje com o sangue de Jesus, se com sangue de cordeiro, com sangue de bode, com sangue de touro, a vida do pessoal ali, do povo de Israel, que estava no cativeiro, já era protegido. Imagine você agora, Marcão, que o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz pela minha vida e pela sua vida. Imagine, pense, pare um pouco para poder pensar, queridos. E muitas vezes a gente olha para isso e nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender, Malaca. A gente não entende. Nós não paramos para poder, observar e entender um pouquinho sobre isso. O quão grande foi o sacrifício que Jesus fez pela minha vida e também pela sua vida. Mas por que Jesus teve que morrer na cruz, pastor? Porque um dia lá no Jardim do Éden, aquele casalzinho, quem sabe quem é o nome deles, o casal lá do Jardim do Éden, como é que chama? Quem que é? Adão e Eva, esses brinca-leãozinhos aí. Tinha uma ordem para não comer do fruto. Vai a Eva, que talvez já mandava no Adão, mas agora no nosso meio, graças a Deus, é os homens que mandam na casa. Posso ouvir um amém, queridos? Sei lá, hein? Sei lá, teve homem aí que não falou nada. Abre a tua boca e glorifica, Filho de Deus. Amém, meus irmãos? É isso aí. Nós mandamos em casa. Ou pelo menos dividimos a cozinha para lavar, para arrumar a louça. Então, meu querido, quando
Deus vem na viração do dia para poder falar, para poder visitar Adão e conversar com Adão. Quando Adão vê Deus, que ele já tinha pecado, né? Ele vê ali Deus e se esconde. Aí Deus pergunta: Adão, onde que você está? Cadê você? Ah, Senhor, eu estou escondido. Mas espera aí, Adão, por que você está escondido? Você comeu do fruto que eu falei que era para você não comer? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Quem se lembra dessa história? E já começou ali uma grande jeitinho brasileiro. Mas lá não tinha Brasil ainda, né? Mas era o jeitinho do Jardim do Éden. O jeitinho do ser humano, pecador, caído. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Quando Deus pergunta para Adão, se Adão responde: Senhor, o seguinte, a mulher comeu do fruto, e o Senhor disse que não era para comer, mas eu não comi ainda. O que eu preciso fazer para poder redimir a mulher? Sabe que talvez Deus diria para Adão: Adão, você precisa morrer pela tua esposa, e daqui 3 dias você vai ressuscitar. Teria resolvido o problema lá no jardim. Teria resolvido lá. Mas quando Adão viu, né, falou: o quê, rapaz? Imagine Deus chegando para você, marido, e dizendo: Pastor Pedro, pastora Márcia vacilou, fez um errinho lá, mas para poder resolver, você vai morrer hoje e daqui 3 dias você ressuscita de novo. Será, Marcelo? Não sei, rapaz. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Por que que isso vem acontecendo desde a fundação? Desde o Jardim do Éden vem com esse problema e parecia que não tinha mais solução. Mas vem Deus e resolve. O sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o espírito da morte vem, passa por cima, porque vê ali a marca do sangue. Só o que nós precisamos entender, queridos, que a marca do sangue de bode, o sangue de cabrito, o sangue de novilho, o sangue de animal, ele não tira o pecado do mundo. Quem está me entendendo, diga amém. O sangue de bode, o sangue de animal, não tira o pecado do mundo, simplesmente esconde o pecado. Então, quando o Espírito da morte vem, que vê a marca do sangue, não é porque aquele povo não tinha pecado, não. O povo de Israel também tinha pecado, porque o ser humano, todos nós erramos e todos nós pecamos. Mas quando o Espírito da morte vem e vê a marca do sangue, fala: opa, já foi feito aqui um sacrifício pelo pecado. Então, escondeu ali, né? Maquiou o pecado. Mas quando a gente vem para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, se puder, coloquem para mim aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, se eu não estou enganado. Vamos ver o que diz aí? No dia seguinte, João viu quem? Quem que João viu, igreja? Me ajuda a pregar. Jesus, que vinha em sua direção e disse o quê? Vamos repetir de novo? O que João disse? Ah, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha a diferença. Então Jesus, ele foi entregue, ele foi morto como um cordeiro mudo, que não abriu a sua boca, foi sacrificado, mas quando João vê Jesus chegando para ser batizado por ele, João olha para ele e aponta: ei, lá vem o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Jesus que ressuscitou em um domingo como hoje. Ele morreu como um cordeiro, tem até uma música, né? Mas ressuscitou como um leão. E em breve, esse mesmo Jesus que ressuscitou, ele retornará, ele irá voltar, queridos, para me buscar e também para te buscar. Mas nós precisaremos estarmos o quê? Com a nossa vida reta, com a nossa vida plena diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, neste momento, quando João vê Jesus chegando de longe, que João fala, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus já estava vindo para poder ser o quê? Morto. Jesus já estava vindo para o quê? Ser o quê? Sacrificado. Então, domingo passado, né? Os nossos irmãos católicos comemoram o Domingo de Ramos. Amém, queridos? Então, domingo passado foi Domingo de Ramos, foi o momento que Jesus chega em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chega em Jerusalém, que ele vem para o templo para poder pregar, para poder ter ainda ali alguns embates e alguns confrontos com os doutores da lei, com o povo da época ali, os pensadores, né? Os pastores da época. A Bíblia diz que vem Jesus e quando ele vai entrar no templo, Jesus vem e entra pela porta das ovelhas. Presta atenção nisso. Jesus vem e entra pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas é o famoso, onde existia ali, aquele famoso tanque de Betesda. Né? Então Jesus ele entra por ali, e é por isso que quando Jesus entra por ali, aquele paralítico que fazia mais de 30 anos, que estava ali, né, sentado ali, deitado naquela maca, né, esperando que um anjo viesse e mexesse as águas, o primeiro que entrasse naquele tanque seria curado. Quem se lembra dessa passagem, diga amém. Então, é por esta porta que Jesus entra. Então, Jesus encontra, né, este paralítico. Jesus cura esse paralítico, mas a história continua. Jesus continua. Então, olha só. Então, vem Jesus. Ele chegou mais ou menos 10 dias antes da Páscoa em Israel. E quando a gente viu aqui em Êxodo, era para separar o cordeiro no dia 10, não é isso? Era para separar o cordeiro no dia 10 e acompanhar e vigiar e olhar o cordeiro todo dia durante 4 dias. Então o sacrifício era no dia 14 do mês de Abib. Olha só como é que as coisas vão se encaixando. Por isso eu disse para vocês que Êxodo é uma sombra do Evangelho de João, que vai narrar a mesma coisa que aconteceu aqui. No livro de Êxodo aconteceu em João com Jesus Cristo. A única diferença é que o sangue de cordeiro e o sangue de bode não tirava o pecado do mundo, somente escondia. Mas Jesus Cristo, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então vamos em frente. Além de Jesus, ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, diz que Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Então, lá atrás no Êxodo, o sangue iria para poder passar nas ombreiras. E a carne do cordeiro eles comiam como se fosse o pão, como se fosse o alimento. Quando a gente vem para João, João diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e Jesus Cristo, ele também diz em João 6,35, que ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus lava os pés dos discípulos. Eu estou caminhando para a gente poder entender, para a gente poder chegar na crucificação e ressurreição do Senhor, que é um paralelo entre Êxodo e João. Quem está me entendendo, diga amém. Amém, queridos? Então Jesus, ele vai caminhando, vai passando, marca a última ceia. E nessa última ceia, Jesus, ele lava os pés dos discípulos, para poder ensinar os discípulos acerca de servir, a respeito de um ajudar o outro. E falando de um ajudar o outro, nós falamos sobre isso aqui na nossa reunião, segunda-feira passada. De um ajudar o outro, de um servir, de um se preocupar com o outro. Ah, eu sou do grupo das crianças. Ah, mas eu sou dos jovens. Então, converse entre vocês, procurem saber se um está precisando da ajuda do outro. Ah, mas eu moro na rua 5 e o outro mora na rua 11. Mas nós fazemos parte da mesma igreja. Nós somos o mesmo povo, queridos. Será que aquele que mora na rua 11 não está precisando do irmão que mora na rua 5, um exemplo? Mas nós como igreja, nós como povo de Deus, nós temos conversado. Nós temos aqui uma mesa, nós colocamos hoje uma mesa aqui, representando, a última ceia que Jesus participou. E o engraçado é que, quando a gente vem para a Bíblia, a gente vê em vários momentos o próprio Deus falando de mesa, falando de família, falando de comer junto, falando de dividir o pão.
Está aqui uma mesa hoje colocada aqui com algumas cadeiras, representando aqui a mesa da última ceia, queridos. Mas que talvez para nós, espero que não seja para nós a última ceia, mas que seja mais uma ceia. Posso ouvir um amém, queridos? E se for a última ceia aqui, lá com Jesus tem uma outra mesa preparada te esperando ou me esperando. Então, de qualquer maneira, você entende que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele quer você e eu assentados em uma mesa, sabe? Participando, contribuindo, tendo um pouco de amizade, sabe? Entre irmãos, queridos. É isso que o nosso Deus quer. É isso que Jesus quer. Então, continuando aqui. E aí Jesus, então, ele serve a última ceia. Depois Jesus, ele foi preso. Jesus, ele é preso. Jesus, ele foi levado diante de Pôncio Pilatos. Quem está acompanhando comigo, diga amém. Eu estou correndo um pouquinho, porque nós temos mais uma apresentação das crianças aqui no final. Tá bom? Para poder dar tempo, dentro do horário nosso aqui, para a gente poder fazer tudo certinho. Então Jesus, ele é preso. E Jesus, ele é levado diante de Pôncio Pilatos. Você se lembra que lá em Êxodo, o cordeiro, para ser sacrificado, como que tinha que ser o cordeiro? Quem se lembra? Alguém se lembra? Alguém falou aí, macho, de 1 ano e sem defeito. Amém? Então, macho, de 1 ano e sem defeito. Quando Jesus ele é interrogado por Pôncio Pilatos, querido, nesse momento Jesus ele já estava preso. E Pilatos começa a investigar, começa a conversar ali. E Pilatos fala para o povo, mas o que vocês estão vendo contra esse homem? O que vocês estão... Eu não consigo encontrar nesse homem, eu não consigo encontrar nele crime algum. Eu não consigo encontrar nele defeito algum. Eu não consigo ver em Jesus, esse que vocês querem matar, eu não consigo ver nele algo que ele tenha feito de errado. Quem está me entendendo, diga amém. Então, neste momento, é que Pilatos está fazendo o quê? É como se Pilatos estivesse pegando o cordeiro que tinha que ficar preso durante 4 dias, que foi o que aconteceu com Jesus. Durante 4 dias ele foi para Pilatos, foi para Caifás, foi para um lado, foi para o outro, e ficou aquele jogo de empurro. E ninguém queria assumir a bronca, porque eles sabiam que Jesus era inocente. Eles sabiam que Jesus era o cordeiro perfeito para o sacrifício. Então Pilatos disse, olha, é por conta e risco de vocês. Eu lavo as minhas mãos porque esse homem, eu não consigo ver nenhum pecado nele. Eu não consigo ver nenhum erro nele. Então este era o sacrifício perfeito. Este era o sacrifício perfeito. Jesus não tinha nenhum pecado. Era o cordeiro perfeito para o sacrifício. E depois que passa tudo isso, você também conhece a história. Jesus, ele é levado para a cruz. Jesus, ele é crucificado. Jesus, ele é morto. Jesus, ele é sepultado. Mas a tua Bíblia diz, e a minha Bíblia também diz, como nós já louvamos aqui, o pastor Pedro falou aqui, depois de 3 dias, o Cordeiro ressuscitou. Jesus está vivo, igreja. Mas sabe o que eu fico imaginando, meus queridos? Eu fico pensando o seguinte, num dia como hoje, numa festa como essa, num dia tão importante para a igreja, num dia tão importante para a nossa vida espiritual, quando nós falamos que Jesus está vivo, muitos de nós ainda não estamos entendendo o que está acontecendo. Ou muitas vezes nós não estamos prestando atenção na grandeza desse ato que Jesus fez. Então lá, no Êxodo, a marca do sangue, o espírito da morte passava por cima. Hoje, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, o espírito da morte já bateu em retirada. Posso ouvir um amém? Mas o Espírito de Deus mora dentro de você.
O Espírito Santo de Deus mora dentro de mim e Ele mora dentro de você. E é por isso que nesta noite, nós vamos tomar daqui a pouquinho um cálice de vinho, chamado Cálice da Vitória, representando o sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário, pela minha vida e também pela sua vida. Jesus pagou um alto preço. Tem até uma música, né, pastor? Jesus já pagou o preço. Agora, se Jesus já pagou o preço, queridos, por que muitas vezes você e eu, por que muitas vezes nós ainda reclamamos tanto? Por que muitas vezes eu e você, como o pastor Jô disse aqui, nós queremos desistir, nós queremos parar, nós queremos voltar para o Egito, da onde Deus já nos tirou, da onde Ele te livrou, da onde Ele te libertou. Deus nos livrou, Deus nos libertou, queridos. Não volte para onde Deus te tirou, ou não volte de onde Deus te tirou, porque o preço já foi pago, e é preço de sangue, é preço de uma vida. Eu não vou perguntar para você não levantar a mão e você não pecar. Mas quantos de nós hoje que estamos aqui, queridos, teríamos coragem de dar a vida não por um drogado, não por uma prostituta, não por um bandido, não por um traficante, não. Porque isso aí muitas vezes nos causa ira, não é isso? Ou é só comigo? Mas aí eu já fico irado, daí eu já falo, Deus, pelo amor de Deus, me tira do pensamento, vamos orar, vamos estender a mão, vamos orar por ele, porque ele também precisa. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Mas quem de nós aqui que teria coragem de dar a vida pela tua esposa, pelo teu marido, pelos seus filhos? Quem de nós teríamos? Queridos, quando está tudo bem, a gente dá até dinheiro para a esposa, não dá? Amém ou não amém, queridos? Quando está tudo bem, faz até um carinho no marido, não faz? Mas assim, quando está tudo bem, queridos. Não vamos ser hipócritas, não. Vamos ser verdadeiros diante de Deus hoje. Mas e quando está brigado? Quando está de bico um com o outro? Mas nem comida você tem vontade de fazer. Mas nem dinheiro para ela dá vontade de dar. Mas nem trabalhar não dá vontade de ir, só para não falar, mas eu vou trabalhar, o dinheiro que é meu é dela também. Porque tem que ser, viu? Dinheiro é dos dois, não pode ter divisão lá. Quem está me entendendo, diga amém. Então, mas Jesus Cristo, Solange, subiu naquela cruz pela minha vida e pela tua vida. Mesmo quando eu não estou muito bem com a minha esposa, mesmo quando eu não estou muito bem com ela, Jesus morreria de novo. Mesmo quando ela não está bem comigo, Jesus morreria. Quem está me entendendo, queridos? Então valorize aquilo que Jesus fez na cruz pela tua vida, aquilo que Jesus fez na cruz pela minha vida. Não vamos tratar aquilo que Jesus fez simplesmente como uma história. Não, existe uma história, mas existe também o sacrifício. Existe uma história, mas existe também a ressurreição ao terceiro dia, e Ele já venceu por mim e por você. Jesus já venceu. Queridos, e sempre vai existir uma mesa. Sempre vai existir uma mesa. E nós precisamos sim estarmos sentados nesta mesa. Eu me lembro que um dia que o pastor Pedro pregou, faz muito tempo já, pastor. Eu nunca tinha olhado para a mesa dessa forma. E eu nunca mais me esqueci disso. Muitas vezes tem alguém sentado aqui na ponta da mesa aqui. Mas aí ele quer um cálice de vinho que está nessa ponta. A pessoa que está aqui não consegue alcançar o cálice de vinho que está na ponta dessa mesa. Mas a pessoa que está aqui pode fazer e ir passando, até chegar na mão da pessoa que está sentado do outro lado. Então, a mesa, queridos, na nossa casa, a mesa da ceia, a mesa lá no seu trabalho, quando você está almoçando. Então, onde existir uma mesa, é lugar de comunhão. Repita comigo, comunhão.
Mesa é lugar de comunhão. Então a ordem que foi dada lá no Egito, pega um cabrito, mate, passe o sangue nas ombreiras, não pode ser cru e nem cozido na água, mas tem que ser assado. Pastor, mas por que cru e cozido? Sabe por quê, querido? Porque cru e cozido, de repente se a carne está mal passada, pode dar um destempero no caboclo, amém? Mas a carne estando assada, todo verme, toda bactéria, tudo que tem, vai ser queimado ali. Não é isso, doutores? É mais difícil ter alguma possibilidade de dar alguma coisa. Como eles tinham que comer de cinto na cintura, sandálias nos pés, cajado na mão, então significa o quê? Que eles tinham que comer porque eles iriam ter que sair, iam viajar. E olha como que Deus é. Antes de acontecer, Deus já mandou ficar todo mundo pronto, porque o negócio ia dar certo, o negócio ia acontecer. A ordem de Deus, ela é clara. Diga ao povo que marche. Mas, queridos, o mar não estava aberto ainda. Moisés chama o povo, fala para o povo, porque, olha, você vai tocar na rocha e vai sair água da rocha. Mas não tinha saído água da rocha ainda. Ei, meu querido, ei, minha querida. Você que está olhando talvez aí por esta luta, por esta peleja, você que está buscando aí o seu milagre, o milagre não aconteceu ainda aqui na terra, mas lá no céu já aconteceu, porque a ordem foi dada pelo próprio Deus, amém? Então é assim que funciona. Então abra a tua mente, abra a tua visão e entenda. Então mesa é lugar de comunhão, mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, estamos encerrando, o conjunto já pode vir para cá. A pergunta que eu quero fazer nesta noite: quanto tempo faz que lá na sua casa você não se assenta na mesa com a sua família? Quanto tempo faz que você não come um domingo na mesa? Você, a esposa, os filhos, no meu caso, os netos ali, tudo. Quanto tempo faz? Mas eu sei que existe uma mesa na tua casa, mas a mesa que está na sua casa, está na minha casa, esta mesa é para ser usada. Essa mesa não pode ficar simplesmente de enfeite na nossa casa. Mas eu quero fazer aqui, para a gente poder encerrar, algumas perguntas. Primeiro eu quero dizer o seguinte para você: cuidado com quem tem sentado na sua mesa. Preste atenção. Cuidado com quem tem assentado na sua mesa. Mesa cheia. Mesa cheia de gente. Não significa nada, não quer dizer nada. Porque muitas vezes a mesa está cheia, mas não são de pessoas amigas. Muitas vezes a mesa está cheia, mas não são pessoas que você pode confiar. Se tem alguém sentado na mesa com você, preste atenção nisso. Eu acordei 2 horas da manhã hoje, Deus falando isso aqui no meu coração. Eu não sei para quem é ou se é para mim mesmo. Se você está sentado numa mesa com alguém, Marquinhos, presta atenção. Se você está sentado, quando digo você, mas para todo mundo, Marquinhos, tá? Para todo mundo. Se você está sentado em uma mesa, que você tem que tomar cuidado com as palavras que você vai falar nesta mesa. Eu vou ter que tomar cuidado porque a pessoa que está do meu lado aqui, olha, se a gente falar esse assunto aqui, quem está me entendendo, diga amém. Se você tem que tomar cuidado, se você tem que arrumar palavras, um jeitinho ali, para ele não ouvir, porque se ele ouvir, ele vai levar. Então esta pessoa não é para estar sentado na sua mesa. Se tem pessoas sentando na sua mesa, que você não pode confiar, tira essa pessoa da sua mesa. Ela não é digna de sentar na mesa com você. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar dos amigos estar sentados e um servindo o outro. Jesus Cristo estava sentado numa mesa, na última ceia. Ele se levanta, lava os pés de todos os discípulos. E quando ele volta, ele diz: olha, alguém de vocês vai me trair. E aí virou aquele bochicho.
Senhor, quem será? Sou eu, é o outro? Aí Pedro, como sempre Pedro, João estava do lado de Jesus, Pedro dá um sinal. Viu? Pergunta para o mestre quem é. Quem está me entendendo, diga amém. Judas estava sentado do lado de Jesus Cristo. E quando você chama alguém para almoçar na tua casa, ou para jantar, ou para comer, normalmente a pessoa, você vai colocar ela no lugar de honra. Quem está me entendendo, diga amém. Judas estava sentado numa mesa, e o lugar que Judas estava assentado era um lugar de honra. Jesus honra Judas, pega o pão, molha no vinho e coloca na boca de Judas. Jesus honrou Judas novamente. E diz para ele: Judas, o que você tiver que fazer, faça-o depressa. Judas estava na mesa com Jesus. Ele levanta da mesa, presta atenção. Eu não estou dizendo aqui nesta noite, meus amigos, meus queridos, que é para você não receber ninguém na tua casa, não, porque a Bíblia diz que o obreiro tem que ser hospitaleiro, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser hospitaleiro. Nós temos sim que receber amigos, receber irmãos na nossa casa. Mas tem irmãos que... Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então preste muita atenção com quem você tem se assentado na mesa. Mesa é lugar de bênção. Mesa é lugar de paz. Mesa é lugar de alegria. Não é lugar de contenda. Não é lugar de briga. Não é lugar de divisão. Quando você se assentar na mesa na sua casa, para comer ou para beber, eu quero dar um conselho para você. Se você tiver que tratar de algum assunto nesta mesa, pode tratar. Mas não trate de assuntos polêmicos. Não trate de assuntos que vão trazer briga e vai trazer discussão na hora da comida. Quem está me entendendo, diga amém. Porque Jesus preparou uma mesa. Sempre que Jesus queria reunir os amigos, ele se reunia ao redor da mesa. Mesa é lugar de comer. É lugar de se alimentar. É lugar de você sentar com a tua família, você orar e você agradecer pela comida, pela tua vida, pela vida dos seus filhos. Hoje aconteceu um fato meio inédito lá em casa. Conseguimos sair para almoçar fora. Pastor Pedro, Solange, pastora e eu. Os rabotai ficou tudo. Só foi nós 4. Os pequenininhos ficou. E foi muito bom. Conversamos, falamos, demos risada, contamos história. No caminho eu falei: pastora, quando nós chegar no restaurante, pega 2 cadeirinhas daquela de colocar as crianças, né? Falei: coloca a Solange numa e o Pedro na outra. Aí você vai pegar a comida primeiro, depois eu vou, para eu poder ficar cuidando deles. Que saudade desse tempo, queridos. Que eles eram pequenininhos. E a gente... né? Os pais aí estão entendendo que nos obedeciam, não que são desobedientes, que se desobedecer, porque se desobedecer, ainda hoje ganhei uma cinta novinha lá de aniversário, eu vou ter que estrear ela se precisar. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então traga a sua família para a mesa, traga os teus filhos para a mesa, se assentem na mesa. Cadê os diáconos? Vem aqui poder me ajudar. Nós vamos tomar agora o cálice da vitória. E nós já vamos encerrar. Quem foi abençoado nesta noite, diga amém. Quem entendeu que existe uma mesa na tua casa e você precisa se assentar nesta mesa com a tua família, para a glória do nome de Jesus Cristo.